Fala pessoal, uma hora do nosso momento CFP da segunda-feira. Segundou o mundo financeiro, né? Porque a vida não é só feita de finais de semana. Aliás, eles são só o final da semana, né? Na prática, nós temos que encarar os nossos desafios dia a dia. O Cleison já está entrando aí, Vinícius também. Vamos esperar a chegada do nosso querido professor Eduardo Tavares, que já se aproxima. Eu vejo uma casa no horizonte. Só pode ser o professor Eduardo aparecendo aqui para falar conosco. Tiago, Isa Cacilha também. Sejam bem-vindos aí à nossa live. Nós vamos continuar conversando aqui sobre o CFP, né, professor? E aí, professor? Vamos falar sobre as coisas. Estão muito bem, estou com calor, como você pode ver, estou com o meu ventilador ligado aqui, porque está impossível de aguentar. Parece um girocóptero isso aí, perto da sua cabeça. Parece, eu diria que parece que eu estou usando um bonezinho desses que gira. Muito bem. Muito vamos bem. ao trabalho. Vamos falar hoje, hein? O que a gente vai falar? A gente vai falar sobre CFP. Putz, ainda bem. Deixa eu, pegar meu material aqui. Eu não sei se as pessoas... Contagem regressiva para a prova, Isa. É isso aí, são só 6 dias, né? 6 dias está chegando a hora da prova. Vamos que vamos, pessoal do mundo financeiro participando das imersões, todo mundo envolvido aí, todo mundo se preparando para a famigerada e tão esperada prova, né? Mas, Isa, vai fazer a prova completa ou não? Fala aí pra gente o que você vai fazer, Isa. Completa. O pessoal que vai fazer a prova domingo, conta pra gente aí o que vocês vão fazer, se é completa, se é modular, quais módulos. Bater um papo. Lembrando que nesse momento CFP a gente continua andando no nosso cronograma, né? Que é o cronograma lá da turma que vai fazer a prova em dezembro, né? Então não vamos nos apavorar, porque a prova de outubro já está aí. E a gente continua falando sobre matemática financeira, né? Nós vamos ter a de hoje, nós vamos ter o momento CFP de amanhã, e nós vamos ter então o último momento CFP falando de matemática financeira depois de amanhã, na quarta-feira, tá certo? A Isa falou aqui que vai fazer a prova completa. Muito bem, vai passar o domingão lá. Muito bom, Isa. Não se esqueçam de algumas dicas importantes, né? Então não se esqueça de levar mais de uma máscara, né? Para trocar, para poder ficar numa boa lá com as máscaras direitinho. Na verdade, o pessoal está recomendando levar uma máscara para cada 2 horas, né? Para poder fazer a troca. Então é bom levar um número razoável aí. Eu levaria no mínimo 5 máscaras, né? Para não ter problema. É isso aí. Isso é importante, não sei se a Isa é de São Paulo, mas procurar chegar no local com alguma antecedência, né, para não ter nenhum atropelo, né? Então são dicas importantes. A gente vai soltar um vídeo com mais dicas sobre isso. Pode falar. Aliás, isso é uma questão importante, né? Porque em aplicações normais de prova, sem pandemia, eles abrem, todo mundo entra junto. Eu imagino que agora não vai ser assim, vai ter aferição de temperatura, então a entrada vai ser mais lenta. Portanto, eu chegaria cedo no local de prova para não ter problema, né? Não ter zica. É isso aí. Show de bola. Bom, vamos lá. Vamos falar rapidinho aqui de umas questões que normalmente caem na prova, né? Em matemática financeira. E deixa eu colocar aqui. Então, vamos lá. Comigo aqui. Um consumidor, ele comprou um tablet, o safado, né? Não o consumidor, o tablet, porque geralmente é muito caro, principalmente se for um iPad. O preço à vista era 6,5. Era um iPad. Ele vai pagar em 1 mais 5 de 1.200. Qual é a taxa embutida no financiamento? Então, olha só, cai muito esse tipo de questão assim, às vezes com mais complexidade, às vezes com menos complexidade, mas é muito comum essa questão em que se dá um preço à vista e depois você tem o valor das parcelas ou o preço financiado, né? E a pergunta é, qual que é a taxa de juros que está embutida? Porque não existe, né? A prazo, sem juros, isso é conversa para boi dormir, a gente sabe disso, né? Então, geralmente, esses juros, eles estão embutidos na parcela. A pergunta é como você chega à conclusão se vale a pena ou não. Se você tem grana, né? E você está com a sua grana aplicada, você tem que tomar uma decisão. Pago à vista agora com um bom desconto, né? Ou eu pago a prazo o valor cheio, que tem os juros embutidos. Né, professor? Isso aí. Muito bem.
Agora, a gente tem que tomar cuidado com uma coisa aqui, preste atenção nesse detalhe, eu não sei se todos são observadores, como o Eduardo, mas olha só, ele vai pagar em 1 mais 5 de 1.200, estão vendo aqui? O que quer dizer esse 1 mais 5, minha gente? É que a primeira prestação é no ato, né? É no ato, zero. né? Perfeito. Então, quando você fala 1 mais 5, isso quer dizer que a primeira prestação é na data zero. E quando é na data zero, meus queridos, vocês têm que lembrar de utilizar a função da HP que se chama begin. Por que se chama begin? Porque begin quer dizer começo, não tem nada a ver com o seu umbiguinho de quando você era pequenininho, tá certo? O begin quer dizer começo. Tá bom, foi péssimo. Como todas as que a gente fala. Mas begin quer dizer começo. Então, a primeira parcela é no começo do período, é na data zero. Legal? Então, fatiamo. Isso aqui, o João Veiga Filho já chegou com os 2 pés no peito, begin, 6 parcelas, cala a boca e faz a conta. É isso aí, eu vou fazer aqui, malandro. Fica aí. Vamos lá, fica aí comigo. Pega a sua HP, João, vê se eu não faço besteira aqui. Vamos lá. Então, vocês estão vendo, aqui tem um reflexo chato, mas tem um biguinho na minha tela, tá vendo? Dá para ver. Como é que eu coloquei um biguinho na tela? Eu vim aqui no G, tá certo? G7. Quando você aperta G7, você coloca o biguinho na tela. Se você quiser tirar, você aperta G8, beleza? Que aí é o modo end. Então foi assim que eu coloquei. Beleza? Tamo junto? Boa. Mas vamos lembrar então, se você comprar o iPad à vista é 6,5. Então, o preço à vista você vai sempre colocar no present value. Aliás, antes de fazer qualquer coisa, zero a calculadora. FCLX, para não ter nenhuma sujeira aí. Aí você coloca lá 6.500, tá certo? 6.500, você coloca lá no PV. Legal? Tá lá no PV. Muito bem. Esse é o valor de 6.500. Aí depois, é como se então a loja estivesse te emprestando esses 6.500. Mas te emprestou esses 6.500 e você já devolve 1.200 logo no ato. Então, a parcela vai ser de 1.200. 1.200. Eu vou mudar o sinal, porque o 6.500 eu pus positivo. 1.200, então eu vou pôr negativo, porque aí é eu pagando para a loja. Então, você aperta lá o PMT. É ou não é? São quantas parcelas? São 6. Então, o 6 você vem e coloca aqui no N, tá certo? E aí você procura a taxa. Você chama taxa, sua sem vergonha. Cadê você? Aí vai aparecer a taxa aqui. A minha calculadora ela está meio bichada. Ela é de 1999, meus caros. Você acredita que zerou a porcaria da calculadora aqui, cara? Zerou mesmo, né? Deixa eu fazer aqui de novo. Vamos lá. Vamos lá. Então, quanto é que era? Deixa eu, primeira coisa, zerar tudo aqui. Então, vamos lá. 6.500, tá certo? 6.500, tá certo? É o meu PV. 1.200. 1.200 é negativo. É o meu PMT, ok? A gente não vai dar, não. Tá bichado, não. Eu fiz aqui. Quer que eu faça aqui? Professor, compartilha aí, meu filho. É contigo. Vamos lá. Espera aí. Deixa eu zerar aqui os registradores para não mostrar a resposta. A sua tá muito mais bonita, ó. Apoiar aqui no teclado. Então, vamos lá. Parcela de 1.200, certo? 1.200 de parcela. Muda aqui o sinal. A gente põe no PMT. Eu estou titubeando porque eu estou olhando para o visor da calculadora pela tela do celular. Vai lá. 6.500. 6.500 é o meu PV. Aí são 6 parcelas. E a gente chama aqui a taxa, certo? Chama aí. Tá begin na tela, dá 4,28 de taxa. 4,28. Perfeito, senhor Tavares, né? Então, olha só. Se você olhar aqui, né, uma das alternativas era exatamente essa, 4,28. A alternativa D de dragão, que é a certa. Agora, importante a gente dizer que tem um outro modo de fazer isso, que é usando o AND, né? Então, se eu não quisesse usar o biguinho, eu poderia pensar da seguinte forma. Eu estou comprando à vista por 6,5. Aí eu estou vendo se vale a pena comprar à vista por 6,5 ou em 1 mais 5 de 1.200, tá certo? Pensa comigo. É a mesma coisa que eu imaginar o seguinte. Eu tenho 1.200 na minha mão, que é para dar a primeira parcela. Então, eu estou, na verdade, tomando emprestado a diferença, que é o 5.300. 5.300 mais 1.200 dá 6,5, tá certo? Então, eu pego os 5.300 emprestado e
pago em 5 parcelas de 1.200, tá certo? Imagina que eu só tenha 1.200 na mão. Beleza, vale para a primeira parcela. Estou pegando emprestado 5.300 e vou devolver em 5 parcelas de 1.200. Aí eu usaria o END, mas aí o N seria 5 e o valor presente seria 5.300. É isso aí. Beleza? Acho mais fácil fazer com o Begin, né? Acho que é mais rápido aí. Também acho. Mas é só para a gente lembrar de uma coisa, né? Que quando você faz um financiamento numa loja, é como se a loja estivesse te emprestando esse dinheiro, né? Porque você já leva o bem debaixo do braço, feliz da vida, ou ele já chega na sua casa pela internet, né? Então você está tomando dinheiro emprestado, já está usufruindo do bem, alguém te emprestou dinheiro para você já passar a usufruir dele, para no futuro você pagar por esse bem. É importante lembrar disso, tá bom? Isso aí, beleza. E aí saber, né, como é que a gente calcula essa taxa do jeito que a gente fez aí, beleza? Essa calculadora aqui, minha querida Jaqueira Mox, o problema é o seguinte, ela já viveu tanta coisa na minha vida, né? Eu tenho, assim, uma relação afetiva com ela, foram tantas operações bem-sucedidas, algumas mal-sucedidas, mas a grande maioria bem-sucedidas. Então isso desenvolve um amor pela calculadora, né? Então eu não posso me desfazer dela. Mas a sem vergonha parou de trabalhar, tá velhinha, a tecla reclama, você aperta, ai, ela grita, é duro, né? Mas enfim. Como é que a tecla faz? Ai, então complicado. Tá certo. Fiquei com dúvida. Meus amigos, vamos... Eu não sei se quem está assistindo a gente aí, às vezes pode confundir, né? Principalmente quem está há muito tempo sem usar conceitos de matemática financeira, acho que ajuda, para não ficar em dúvida na hora de fazer a conta, desenhar rapidinho o esquema gráfico do fluxo de caixa, né? As entradas e saídas. Que aí não fica dúvida nenhuma, né? Acho que pode ajudar na hora da prova ali, principalmente essa operação é simples, mas se for uma mais complexa, acho que desenhar ali ajuda a ter certeza do que você está fazendo de conta, né? Lembra o seguinte, a gente mostra isso lá no Mundo Financeiro, na plataforma, né? Sempre que você tem uma saída de caixa, joga lá a flechinha para baixo, as entradas, flechinha para cima, e aí faz o cálculo direitinho da taxa, tá certo? O João quer saber como faz a tecla, Felipe. O João está serelepe hoje, né? Ele está assim, digamos, um fanfarrão, né? Mas eu apoio porque eu fiquei na dúvida novamente, mas você decide. Eu acho que isso só denigre a minha imagem, só deixa a minha imagem meio esquisita, assim, perante as pessoas, né? Ela já não é muito boa, né? A minha imagem já não é aquela coisa legal. Mas, enfim, vamos para o próximo? Acho que convém. Vamos. Diz assim o próximo. Um homem de 65 anos se aposentou. Ele tem 2,7 milhões de reais investidos, tá certo? Então a grana está lá investida, ele acumulou essa grana ao longo da sua vida, né? Ele não ficou gastando em futilidades, ele foi poupando para ter uma aposentadoria tranquila. Amanhã ele vai sacar a primeira parcela. Cuidado com esse amanhã já diz muita coisa pra gente, tá? Amanhã ele vai sacar a primeira parcela de seus recursos e continuará sacando mensalmente para viver. Estimando uma taxa de juros real de 0,5% ao mês e uma expectativa de vida de 25 anos, tá certo? De mais 25 anos, então ele tem 67, tem 65. Se vai viver mais 25, ele vai até os 90 na conta dele. Quanto ele poderia sacar mensalmente sem deixar herança em dinheiro, tá certo? Sem deixar herança em dinheiro. Então, esse homem, ele não está preocupado com futuras gerações, né? A preocupação dele é viver bem, né? Curtir a sua velhice, a sua melhor idade. Então, o que acontece? A gente tem um valor presente de 2.700, tá certo? Então, Tavares, você que é o homem da HP agora, porque a minha, ela refugou. 2,7 milhões. Esse é o valor presente. Ele vai sacar a primeira parcela amanhã. Isso quer dizer que a primeira parcela é na data 0 ou é na data 1? Se são saques mensais, é data 0, né? É data 0, quer dizer, é agora. Isso é muito importante. Às vezes, a questão elaborada lá pela Planejar, ela deixa muito claro, na data 0, fala em data 0. Às vezes não, você tem que entender o contexto e definir se usa biguinha ou se não usa, tá certo? Aqui está dizendo que o saque vai ser mensal. A primeira na primeira amanhã. Então, se é mensal e a primeira amanhã, quer dizer que é na data 0, tá certo? Isso é importante.
Então, tem que usar o Begin. O valor presente é 2,7 milhões, tá certo? Taxa de juros é 0,5% ao mês. E está falando que é taxa real, então tá certinho. Lembra que essas projeções de patrimônio, sempre com taxa real, que é o que a gente chama de moeda constante. A gente falou sobre isso no Mundo Financeiro Sextou. E aí nós precisamos, então, saber quanto que ele vai sacar mensalmente, ou seja, quanto que é o PMT. Olha lá. Sim, senhor. Então, o N é 240 meses, certo? O N perfeito. O N são 25 anos. São, não são 300 meses. Tem que lembrar disso, que 25 anos é 25 vezes 12, também conhecido como 300. Que eu achei que era 20. Então vamos lá. Então vamos lá. 12.055, não, peraí, tem uma coisa errada aqui. Tem que usar o Begin, não se esqueça disso. Então Estou usando. O Begin. Sua calculadora faz ai ou não? Não faz. Mas você atendeu ao pedido do João. A Isa já mandou aqui, ó, 17. A Isa está nos cascos. Ela está afiadíssima para a prova de domingo. Ela mostra isso no seu desempenho aqui, no momento CRP. 17.309,59. Isa, ponto para você. Eu vou mandar um e-mail para planejar para que isso seja computado na sua prova. Acho que eles não toparão, mas... Vamos lá, só provando aqui. Vamos aqui. Como eu sei que você não digitou isso agora, Tavares? Não, zero. Mas só pra encher o saco. Mostra aí. O nosso querido aqui tem 2.700.000, correto? Eu vou mudar o sinal e pôr aqui no PV, como se ele estivesse aplicando isso para viver de rendimento, certo? A gente tem 0,5 de taxa, certo? Perfeito. Aqui no I, a gente tem 300 meses de período. No N, o FV vai ser 0, porque ele quer consumir tudo, certo? Então não preciso pôr nada aqui, né? Então eu só chamo aqui o PMT 17.309,59, certo? Certo. You are the guy. Só queria falar um negócio. Posso falar um negócio? Fala um negócio. O senhor falou com muita propriedade. No FV não preciso colocar nada, né? Cuidado com uma coisa, né? Se tiver sujeira na calculadora de outros cálculos que você fez, pode dar ruim. A gente, o Du está acostumado a fazer isso, eu estou acostumado também, a gente zera a calculadora antes de fazer o cálculo. Antes de fazer a conta, exatamente. Vai lá e dá a série X. Se você zerar, é melhor, porque você deleta esses cálculos. Agora, se você tivesse feito um outro cálculo anteriormente, que o FV tem lixo lá, e você não coloca nada no FV, ele usa o lixo, pode dar ruim. Então, minha grande recomendação, zere a calculadora, tecla FCLX para você não ser pego de calças curtas, né? Para mim é quase um tique já. Eu direto, zerando os registradores, que é isso, eu tenho certeza que estou fazendo a conta certa. Para mim também, é quase um ticket. É um ticket. Oh, yeah. Muito bom. Eu ia falar uma outra dica, não se esqueça jamais de manter na sua calculadora o Czinho no visor, tá certo? O pessoal que vai fazer a prova agora no domingo, lembra? EXSTO ao mesmo tempo, né? Você aperta o EXSTO. O STO, não precisa ser ao mesmo tempo não, você manda aqui, ó, STO, EX, aparece o Czinho aqui no visor. Muito bem, isso aí. C de camundongo, não se esqueça disso, tem que ter na sua calculadora Czinho, porque se tiver uma questão que caia o N quebrado, o N é 12,5, alguma coisa assim, né? Às vezes no cálculo de título público, LTN, LFT, você vai fazer alguma coisa assim. Então, cuidado, deixa o Czinho na calculadora, porque ele não atrapalha, só ajuda, tá bom? Exato. Ou mesmo se você tiver com preguiça de fazer equivalência de taxa, você transforma o período, se ele for número quebrado, não tem problema, a conta vai dar certo do mesmo jeito, né? É isso aí. Mais um ponto que eu queria chamar a atenção. Essa questão que a gente viu agora. Então, o cara vai se aposentar, ele tem lá 2,7 milhões e ele vai usar isso sacando mensalmente, né? E já foi nos dada nessa questão uma taxa real de 0,5% ao mês, né? Poderia acontecer de ser dado uma taxa nominal de, sei lá, 0,8% ao mês e se estimar uma inflação de tanto. Aí você precisa calcular a taxa real. Faça sempre cálculos com taxa real.
pega a taxa nominal, desconta a inflação, não é uma menos a outra, é 1,1 dividido por 1, outra menos 1, né? E aí você chega na taxa real e faz os seus cálculos com taxa real. Outra coisa também, né, é você dar uma lida com atenção no enunciado para ver o que vale mais a pena. Que nesse caso, ele dá em anos, né? Eu não lembro do enunciado, mas ele dá o N em anos, certo? Que ele tem 65, acho, e quer se aposentar. Eu não lembro direito do enunciado, mas o N está em anos. Você não me vai fazer equivalência da taxa para o número de anos, para a taxa em ano, né? Por favor, só multiplica os anos por 12 ali já era, e pau na máquina para ficar rápido o raciocínio. Isso. E tem uma outra dica nessa linha que é bem importante, você chamou a atenção, que é o seguinte, você deve deixar as taxas sempre no período de retirada, né? No período que a gente está capitalizando. Esse cara, ele vai sacar mensalmente. Sim. Então, a gente deve sempre trazer para a base mensal, porque isso tem uma aderência com a realidade de vida dele, né? Ele vai sacar mensalmente, então traz para a taxa mensal, o N tem que ser mensal, tudo mensal, que aí você fica redondinho na história. Isso aí. Beleza, meus queridos? Bacaníssimo. Muito bem. Alguém tem alguma dúvida? Mande para nós, pode mandar aqui agora, tá certo? Não mande dúvidas a respeito, bom, deixa para lá. Mas pode mandar dúvidas a respeito do CFP, né? Se tem alguma coisa incomodando. Digamos que a prova de outubro já está chegando aí, então, se alguém estiver com algum espinho entalado na garganta, nos diga, tá? Hoje a gente fica por aqui com essa parte. Amanhã nós vamos falar de tabela saque, tabela price, que precisa saber legal, financiamento imobiliário, né? E na quarta-feira a gente fala sobre TIR, VPL, TIR modificada e essas coisas. Tá, nós. Só assunto maneiríssimo, hein? Essa semana tá imperdível. Faça amigos em festas falando de TIR, VPL, tabela saque, tabela price. Você chega lá na rodinha e fala, gente, eu sei calcular o valor da primeira parcela. Como é que é esse gente aí? Gente, eu calculo o valor da primeira parcela da tabela SAC. Sabe tudo. Aqui é nível, mano, aqui é nível. Muito bem, então nós nos vemos amanhã, certo? Um grande abraço, um grande beijo, um grande afago da nossa parte do mundo financeiro, sempre com você, nos momentos de alegria e de tristeza, na sexta-feira, mas também na segunda. Sempre romantismo envolvido da nossa parte. Tchau, valeu, galera. Brutalidade máxima essa semana. Beijo pra vocês. Valeu.